Bom dia! Agro em 3 minutos traz o que você precisa saber para a sua jornada semanal. Hoje, quinta-feira, 6 de abril. Desmatamento ilegal está fora da agenda do agro responsável. Agronegócio profissional precisa mostrar que não compactua com a destruição de florestas. Este artigo é de autoria de Lígia Pimentel, o qual foi publicado no Forbes Agro, da rede Forbes Brasil. Ela é médica veterinária, economista e consultora para o mercado de commodities. Atualmente é CEO da Agrifato e analisa o desmatamento ilegal como um caso que deve ser enfrentado pela polícia. Desmatamento não é um problema da produção de comida, mas sim caso de polícia. Para entender o tema, é preciso conhecer um pouco sobre a história de como o Brasil se tornou um dos maiores produtores de alimentos e um dos principais agentes de combate à fome do mundo. Desde 1600, a coroa portuguesa já se preocupava com as riquezas da Amazônia. Tanto é que se deu ao enorme trabalho de mapear, ocupar e negociar com os espanhóis ao longo de vários séculos e de vários tratados o direito à região. Já naquela época, o corte de árvores para a produção de madeira só podia ocorrer com autorização legal. Havia uma listagem das árvores que deveriam ser preservadas e é justamente daí que deriva aquela expressão famosa madeira de lei, que era a madeira protegida pela lei desde os primórdios desta ocupação portuguesa por aqui. Nos últimos 50 anos foram abertos mais de 80 milhões de hectares, em sua maior parte promovidos pelos governos da época e necessários para que o Brasil deixasse de ser importador líquido de alimentos para ser um dos maiores produtores globais de comida. Ainda assim, nada disso aconteceu sem que houvesse lei para ser seguida. O Código Florestal de 1965 e depois seu sucessor de 2012 formaram a base para que a gente pudesse preservar até hoje o que representa 66,3% do território nacional. É isso mesmo, a gente preserva tudo isso apesar de pouca gente saber. Se considerarmos as dimensões continentais do Brasil, dá para se ter uma ligeira ideia do que isto representa. São mais de 5 milhões de quilômetros quadrados de Amazônia Legal, que compõem o maior ativo ambiental do planeta, de longe. Então, considerando esse ponto, não é difícil entender que a região amazônica seja palco de todo tipo de atividade ilegal que se possa imaginar. Para se ter uma ideia, tem municípios em que o tráfico de drogas emprega mais gente do que as atividades formais. Vocês têm uma ideia disso? Sem infraestrutura pela própria natureza da preservação, bem como uma área imensa de florestas e de fronteiras de milhares e milhares de quilômetros, fiscalização se torna uma tarefa realmente hercúlea. Praticamente impossível, especialmente em tempos de crise quando falta contingente. Por isso, não deveria ser de se espantar que tenhamos sempre enfrentado problemas com o desmatamento ilegal. Entretanto, o problema desse desmatamento ilegal tem 3 naturezas. A primeira é que o objetivo é sempre a posse da terra em questão. Por isso, a segunda é que este problema se dá em áreas públicas, não em áreas privadas. E a terceira é que a produção entra como meio de se legalizar essa posse. E a atividade mais facilmente, mais rapidamente desempenhada nessas áreas, depois que você derruba a floresta, a mais prática e mais rápida é a pecuária de corte, pelas suas características de investimento e de produção. Por termos leis estabelecidas e ocorrências em áreas públicas, o desmatamento no Brasil é caso de polícia sim.
é fruto da ação de criminosos e estelionatários. Não é do agronegócio profissional brasileiro. O Brasil precisa urgentemente comunicar melhor sobre sua história, seus ganhos de esforços pela preservação e pelo combate à fome. Não tem paralelo no mundo e isso deveria ser considerado em qualquer debate sobre preservação e produção.